Começa mais um podcastão do Zap. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, dependendo do horário que você, ouvinte do podcastão do Zap, está aí nos ouvindo, as nossas conversas e as nossas opiniões a respeito dos diversos temas. Aqui quem fala é o Marcelo Rubens. Gostaria muito de levantar o tema com relação ao sistema eleitoral brasileiro e o voto, né? Aqui no Brasil nós temos a questão da obrigatoriedade do voto, né? Uma obrigatoriedade entre aspas, né? Pois se você não votar, você tem que ir ao cartório eleitoral fazer a sua justificativa, pagar uma multa que hoje é um valor irrisório de R$ 3,50, algo próximo disso, né? Mas se você não cumprir com essas obrigações, você acaba tendo penalidades, como por exemplo, não pode tirar passaporte, quiser viajar do país, para fora do país, não pode ocupar cargo público, entrar em universidade pública, e tudo mais, essas coisas. Então acaba tendo algumas complicações, né, na vida das pessoas se você não exercer esse direito, né, obrigatório, que depois da redemocratização, né, na década de 80, se tornou obrigatório para todos aqueles que são alfabetizados, né? A única exigência que se tem para votar é que você saiba ler e escrever. Então, se você completa 16 anos, né, que é a idade mínima para poder votar, você sabendo escrever seu nome completo, você fazendo isso em frente a um funcionário do cartório eleitoral, você está o Estado apto a votar, né? E essa obrigatoriedade continua durante toda a sua vida produtiva, indo até aos 60 e poucos anos, né? 65, acho que é 60 para mulher, 65 para o homem, que você tem que votar. E depois disso é opcional, né? Temos aí no Brasil um número de mais de 100 milhões de eleitores, né? De pessoas que estão aptas a votar, dos 16 até os 65 anos. E então temos essa situação. Assim, a minha opinião, né, pessoal, como eu já manifestei algumas vezes, né, essa questão, né, do voto ser obrigatório no Brasil, eu acho que são pouquíssimos países, né, que tem essa situação. Ela acaba gerando uma distorção muito grande naquilo nos nossos representantes, porque muitas pessoas acabam não tendo o conhecimento suficiente da política para exercer esse voto. Então acaba meio que votando no candidato que está na moda, né? Naquele que apresenta, que se mostra com vantagem em alguma coisa, né? E tudo mais, né? Tivemos o pior exemplo agora em 2018, né? Com 13 candidatos a presidente e infelizmente foi eleito o pior dentre os 13, né? Desses 13 candidatos. Isso acabou sendo uma distorção, né, grande na política, nesse cenário com 13 candidatos, né? Infelizmente tivemos aí esse candidato que foi eleito, né, que era o pior entre os 13, e o PT, que também já estava extremamente desgastado, né, por causa da grande corrupção que ocorreu ao longo dos anos e de tudo que ocorreu que não precisamos repetir, né, no governo PT, tudo mais. Então, chegamos ao segundo turno em 2018, né, falando da questão da eleição presidencial, com essas duas opções, e tivemos uma grande maioria de pessoas que não escolheram, né, nenhum desses dois candidatos e tiveram que ou votar em algum deles ou acabar anulando o voto. Isso deu a eleição aí ao candidato que era a pior opção possível que poderia ter sido escolhida e que foi escolhido por 57 milhões de pessoas, né? 57 milhões de pessoas que, se for somar, é minoria perante a todas as outras que não votaram nele, seja branco, nulo ou votaram no PT. Então tivemos essa distorção. Outra questão, né, o ponto aí também é entre vários deputados, né, que são eleitos aí por esses nichos, né, de grupo de pessoas aí, né, tô falando nichos, né,
grupos de pessoas que são ligadas a alguma entidade ou alguma religião e alguma coisa nesse sentido, que também acaba sendo eleito dentro daquela falsa promessa, né, e de tudo mais. E tem, vamos dizer assim, tem aquele grupo fiel que vai votar ali nesse candidato, né? Temos toda essa situação aí. Então, temos uma democracia do Brasil distorcida, na minha opinião, devido a essas questões. Eu acho que precisávamos ter um voto mais qualificado, né? Nos nossos representantes, que deveriam ser feitas por pessoas mais qualificadas, né? O que eu penso, né, nessa questão é o quê? Da mesma forma que temos todo um processo para tirar a habilitação para poder dirigir, que a habilitação é uma concessão do Estado. Você tem que se mostrar apto, né? Você tem que fazer um curso obrigatório de alguns dias, tem que se fazer um teste, né? Tem que ter alguns processos para fazer, ter uma prova, tudo. E você tem que estar apto a, a poder dirigir, né? Eu, na minha opinião, vejo que isso é uma coisa que deveria ser discutida, mas que ainda é tabu, porque a democracia, né? Todo mundo tem o direito, né? E blá blá blá. Não podemos tirar o direito das pessoas, mas eu vejo que deveria se ser pensado melhor nessa situação, entendeu? Da mesma forma que temos a questão da habilitação, deveríamos ter o título de eleitor em forma de habilitação também. Então, todo cidadão, em teoria, tem condições, pode ir lá fazer um curso, né? Se mostrar qualificado a votar e conseguir seu título de eleitor. Então, por exemplo, se a pessoa quer tirar o título de eleitor, ela fala, não, eu quero participar do processo democrático, eu quero escolher o presidente, meu prefeito, meu vereador, ela vai se matricular nesse curso, ela vai aprender o básico, o que o prefeito faz, o que o vereador faz, né? O que o legislativo, qual que é a função do legislativo, qual que é a função do executivo, né? Como é que é a eleição, o que é partido político e tudo mais, tudo mais. Você tem um curso teórico, a pessoa tem uma base, né? E aí você faz uma prova com uma pontuação mínima e a pessoa estará apta a votar, né? Não precisaria ser uma coisa que precisa de renovação. A pessoa faça uma vez na vida isso. Ela completou ali 16 anos, ela pode ter essa opção já de fazer. Ela faz esse curso, faz a prova, se apresentou apta, o Estado concede a ela o direito de votar e de escolher os seus representantes. Entendeu? Essa é a minha opinião a respeito disso. Eu acredito que com essa situação nós teríamos um refinamento melhor dos eleitores, daqueles que estão votando, né? E escolher uns candidatos melhores, talvez. A minha opinião, talvez. A minha opinião, eu acho que teríamos uma melhora no quadro político do Brasil se fizéssemos isso, né? Pois temos aí, por causa dessa situação de obrigatoriedade de voto, muitas pessoas que não se interessam por política, eles nem sabem quem que é o candidato, nem sabem quem que é o que tá lá, né? E tudo mais. E acaba chegando no dia da eleição, escolhe qualquer um, porque o meu tio falou que esse é bom, entendeu? Não conhece a pessoa, porque não sei o quê. Porque eu vi na televisão que esse tá em primeiro nas pesquisas, vou votar nele para não perder meu voto. E acaba indo votar e por causa dessa massa de pessoas que não tem esse conhecimento da política, elas vão lá e votam nesse candidato e acaba distorcendo a eleição, né? Então, se você for analisar desse ponto, na minha opinião, eu acho que isso precisaria ser repensado em termos de política. Outro ponto que eu questiono também nessa questão aí é a questão do sistema eleitoral brasileiro. Nós temos um sistema eleitoral muito caro, apesar de moderno, poucos países do mundo ainda têm a votação eletrônica, mas a gente tem lá um dia de votação, né, todo, né, então, né, se fecha escola, tem toda aquela logística, né, para votar e tudo mais, né, é, toda, se você precisa recrutar pessoal e todo esse gasto, é um gasto bilionário a cada eleição que temos no Brasil, né, isso poderia ser alterado também. Poderia-se ter aí uma eleição, em vez de uma eleição em um dia, ter uma eleição em 10 dias. Você deixa um posto de votação em cada região, por exemplo.
em cada cidade, nas cidades maiores, em várias regiões, né? Em que essas pessoas que estão ali habilitadas a votar, vai lá, escolhe seu candidato, vota, chega com o documento, vota. Você teria uma eleição, em vez da eleição em vários pontos, né? De todo mundo ter que votar no mesmo dia, você ter a eleição num ponto, né? E ali você coloca deixa ali disponível ali durante 2 semanas que seja para pessoa chegar lá, se apresentar no posto de votação e votar, entendeu? E tudo mais. E o voto como forma opcional. A pessoa está habilitada a votar, mas ela não é obrigada a votar. Ela pode chegar lá, votar, ou se não votar não tem problema nenhum, mas ela tem a habilitação de votar. Igual você tem a carteira de habilitação. Você pode ter a habilitação para dirigir, mas você não é obrigado a dirigir. Você dirige se você quiser, né? Então seria mesmo nesse sentido. Bom, eu vejo isso, a minha opinião a respeito disso. Gostaria de ver a opinião a respeito de vocês, dos outros aí, a respeito dessa questão. E eu acredito que seja um tema que o Brasil terá que pensar nisso nos próximos anos, de uma forma mais séria, né? É a minha opinião. Muito obrigado aí a vocês de ter ouvido a minha opinião. Agradeço. Até a próxima. Bom dia, pessoal. É, eu queria dar uma contribuição diferente aí no podcast aí dessa vez, em cima aí do tema que o Marcelo propôs aí, mas em forma de perguntas, tá, Marcelo? Para alguns esclarecimentos aí também. Você falou da questão aí de eleição, né, dos votos, né, no caso, a pessoa ter habilitação para votar. Você conhece algum país que tenha esse modelo implementado, alguma coisa do tipo? A outra pergunta que eu falo para pergunto para você aí é o seguinte, a questão dos dias, né, que você falou aí de votação, né? A gente, no caso aí, eu vejo, não é mais uma pergunta, é uma opinião minha aí no caso, que é o seguinte, né? Eu acredito que a quantidade de dias de eleição, eu acho que deveria ser mais reduzida, né? No caso, no Brasil, um dia eu acho que é o suficiente, né? Não tem mais, não tem como ser menor ainda, né? Na verdade já é, né, menor, né? Você não é um dia inteiro, 24 horas votando, né? São algumas horas do dia, né? Mas eu acho esse modelo ainda bem aplicado, eu acho, na minha opinião. E eu dou o exemplo, por exemplo, da Índia, que infelizmente, por conta de ser um país tão grande e tão vasto, né, e algumas áreas inacessíveis, então a eleição lá demora mais um pouco, né? E o Brasil, eu acho que consegue até a proeza de conseguir votos, por exemplo, da Amazônia, naqueles rincões, né, extremamente afastados ali, conseguir que a votação aconteça no mesmo dia. Eu acho até assim, fico até surpreso e eu acho que isso aí é até um sucesso aqui no modelo eleitoral brasileiro, né, com as urnas eletrônicas, né. Eu, nesse caso aí também, já aproveitando o ensejo, eu defendo a questão do aparelho, né, do sistema eleitoral brasileiro. Eu acho que nessa questão, né, digamos de estrutura física, até que ela funciona bem. Tem algumas pessoas que reclamam, tem alguns defeitos também, mas eu acho que ela está bem estruturada. Eu acho que a única coisa que aí eu também acredito que deveria ser repensada é a questão só do voto obrigatório, né? E eu acho que essa questão do voto obrigatório deveria ser repensado. Muitos países não têm o voto obrigatório e talvez com isso, acho que os políticos talvez force a não pensar mais neles como a principal protagonista da eleição, mas sim os eleitores. Na minha opinião, o protagonismo é dos eleitores, né? Mas no Brasil, pelo voto obrigatório, eu não sei se os outros países têm essa tendência, mas no Brasil dá a entender que o político é o protagonista e não o povo, né? Lógico, mas quando a figura é uma figura popular, uma figura polêmica, ela vai ali ter sua predominância, né? Mas eu acho que como que eu posso explicar isso?
O eleitor, quando o voto é obrigatório, o eleitor é praticamente deixado de lado. Ele não é atendido em nada do que ele reivindica, porque é um voto obrigatório e tudo mais. Quando o voto não é obrigatório, aí o candidato ele tem que tentar trazer ao máximo possível, né? Amplifica a situação que ele tem que fazer, convencer o eleitor ali que ele é uma boa escolha e que vai representar ele. É a impressão que dá, tá? É o modelo perfeito? Pode ser que não, mas por enquanto eu acho que nessa questão do voto obrigatório, eu acho que já deveria ter mudado já. Já no sistema eleitoral, eu acho ainda o Brasil um bom modelo, tá? E eu vou fazer mais uma pergunta, Marcelo. Tem algum país que tenha esse modelo de 10 dias, ou menos dias, pode ser também, né? Vários dias de eleição, uma quantidade parecida de habitantes e uma estrutura geográfica igual a nós? Fica aí as perguntas, Marcelo. Beleza, gente? Essa é a minha contribuição. Provavelmente na semana também vou contribuir com mais algum assunto aqui nesse podcastão. Falou-se! Sim, concordo plenamente com relação à questão do sistema de votação no Brasil e tudo mais, que é nos sistemas mais modernos, né, que temos. Temos aí um sistema eletrônico que poucos países têm, né, no mundo. Inclusive, apesar de muita gente aí, principalmente ligada à direita bolsonarista, dizer que há fraude na eleição, e o próprio Bolsonaro dizer aí meses atrás que tinha provas que a eleição de 2018 teve fraude porque era para ele ter ganhado o primeiro turno, né? E essa retórica toda dele aí para ficar fustigando a militância e tudo mais, mas até hoje no Brasil, né, o sistema eleitoral não se teve nem de perto nenhuma evidência de fraude. E até pelos próprios números mesmo, você vê que não existe essa questão de ter fraude nas eleições do Brasil, né? Temos um sistema aí bem seguro, inclusive, vamos dizer, a ponta ali onde o eleitor é votado, onde o eleitor vota, a urna, né, que está dentro ali do colégio, ele é um sistema fechado, né? Ele não é conectado na internet nem nada. Então, quando acaba a eleição, é tirado o cartão de memória da urna, esse cartão é levado no envelope para o cartório eleitoral, e ali sim os dados são transmitidos, né, através de uma rede fechada para o Tribunal Regional do Estado, né, e depois transmitido para o TSE, que faz a somatória dos votos, né. Inclusive, cada urna, né, no momento da eleição, é disponibilizado, né, os votos por urna, né. Então, você sabe que aquela determinada urna, se teve 300 eleitores que votaram, tantos votaram ali no candidato A ou no B e tudo mais. Então esses dados são disponíveis, né? Até, inclusive, né, havia-se aquele questionamento da questão do voto impresso, né, que, na minha opinião, não resolveria nada, né, essa questão de imprimir o comprovante de voto, caso precisasse haver uma contagem futuramente, mas, na minha opinião, isso também não ajudaria em nada, só tornaria ainda mais caro o processo eleitoral, né, com relação a tudo isso. Mas, assim, eu vejo que essa questão das urnas eletrônicas, ela no Brasil, né, e tudo mais, esse processo eleitoral, ele é muito caro, né? Para a nossa realidade brasileira, que ainda é um país considerado pobre, né? Temos uma eleição bilionária, né? Não vamos nem falar aí do custo da campanha, né? Que é pago por tempo de televisão, valores bilionários que são passados a partidos políticos no fundo partidário, né? E tudo mais, né? Então, eu vejo que esse sistema ele poderia ser barateado, né? Pegando o contexto todo aí, sim, poderia ser barateado. Inclusive, como eu falei, né, de você ter uma eleição, em vez de você ter todo esse processo caro de logística, né, de você ter tudo num dia só, e você tem que alocar pessoal, e você tem que fechar a escola, e você tem transporte, né, de tudo isso, né, para que possa se ter ali algumas horas de votação, para que todo mundo possa votar, né. Isso poderia ser diminuído o custo radicalmente se no primeiro ponto, né, a gente tivesse a não obrigatoriedade do voto, né? Porque pelo que eu pesquisei aqui, esse é outro ponto, né? A questão da obrigatoriedade do voto. Não só o Brasil, mas existe mais ou menos uns 20 países no mundo que o voto é obrigatório, né? E uma pesquisa, né, foi feita pelo Datafolha
há alguns anos atrás no Brasil, de que mais de 60% dos eleitores são contra o voto obrigatório no Brasil. Muitos ainda defendem, né, que o voto obrigatório é necessário porque a democracia brasileira ainda não está amadurecida o suficiente para que se possa ter o voto facultativo, né? Mas a verdade é que se mantém o voto obrigatório é muito do interesse de muitos dos políticos que estão aí e que se interessam em ter essas pessoas que são que não têm o conhecimento da política, que são, vamos dizer assim, avessa à política ou não acompanham ali o processo político, acaba votando sempre nos mesmos e eles sempre continuam lá, né? Então, nessa mesma pesquisa aqui que eu estou vendo aqui, o Chile também, ele tinha o voto obrigatório. Quando o voto era obrigatório no Chile, a abstenção era mais ou menos de 15%, né? Dos eleitores que não iam votar, né? E se justificavam, 15%. E depois que o voto passou a ser facultativo, a abstenção subiu para 58%. Então, ou seja, 58% dos eleitores não vão votar. Isso provavelmente, quase certo, que aconteceria no Brasil também. Se tirasse a obrigatoriedade do voto, seria mais ou menos na média aí de 60% das pessoas não iriam votar, né? Isso é um ponto. Não vou nem falar da questão da habilitação para votar, né, que seria um algo a mais, mas que eu acho que, na minha opinião, poderia até ser melhor ainda, porque isso ajudaria a refinar mais ainda, né, o eleitor que iria às urnas votar seria um eleitor realmente qualificado para votar, para eleger o candidato, porque isso é quase impossível de acontecer, porque vão dizer que isso é segregação, que não pode e tudo mais, né? Tudo isso. Mas já seria um grande avanço no Brasil se o voto deixasse de ser obrigatório. Já teríamos aí uma. Eu acredito que já teríamos uma melhora boa aí no quadro político brasileiro, se a gente tivesse aí 30, 40% das pessoas aí comparecendo às urnas para votar. Eu não vi aqui nenhum outro país, né, com relação à questão do voto ser diluído em vários dias, né? Mas que era uma coisa também, né, como eu falei, que seria um conjunto, né, que ajudaria a baratear a questão da eleição no Brasil, era tirar a obrigatoriedade do voto, porque você não teria que ter essas milhões de urnas, né, para votar e todo esse processo caro, toda essa estrutura cara que existe na eleição do Brasil. Você poderia ter ali postos de votação espalhados pela cidade, ou cidades menores, um posto. Vou pegar, por exemplo, aqui Mogi Guaçu, aqui, você pode ter ali o cartório eleitoral do Mogi Guaçu, um posto de votação, deixa ali 15 dias para votar, a pessoa vai lá, chega com o título de eleitor, vota. Você tem esse período diluído aí, e você teria um barateamento radical no processo eleitoral brasileiro se tivesse, se tivesse essa situação, se tivesse esses dois pontos já seria interessante, já teríamos aí a não obrigatoriedade do voto, que já tiraria mais da metade dos eleitores que realmente não se interessam por político, não fazem a mínima questão de votar, e, na minha opinião, essas pessoas acabam votando em qualquer um e acabam mais atrapalhando a eleição do que ajudando. E você teria o custo menor, né, que você não precisaria ter tantas urnas e toda essa estrutura gigantesca que tem no Brasil para poder ter uma eleição. E nesse ponto, isso mudaria também, outro ponto também que mudaria interessante essa questão, é que os candidatos teriam que convencer o eleitor a ir à urna, né? Teriam que convencer o eleitor dele à urna, já que ele não é obrigado, né, a votar. Seria uma eleição mais qualificada, você teria que ter esse convencimento, né, do eleitor para que votasse nele, além de tudo isso ainda, né, tudo mais. Então são pontos aí que, ao meu ver, poderiam ser questionados e pensados aí com relação à eleição no Brasil. E aí, pessoal do podcastão, beleza? Bom, aproveitando aí o tema sugerido pelo Marcelo aí, que é o sistema eleitoral no Brasil e o voto obrigatório, e aproveitando também que ele sugeriu aí uma alternativa aí, que é a carteira de um tipo de uma espécie de carteira de habilitação, né, eleitoral, para credenciar o eleitor. É uma sugestão e eu acho que é importante a gente
pensar em alternativos aí, eu também vou passar aí uma sugestão, vou propor aí uma alternativa, vou passar uma visão aí de um novo sistema eleitoral, né, para a eleição aí de representantes. É uma alternativa básica, né, uma alternativa bem cru, mas já apontando numa direção que, no meu entender, é mais democrática do que a que temos, e também não há necessidade assim de uma credencial como propõe o Marcelo. Então, a eleição começa com a escolha do representante da casa, quer dizer, cada casa, os moradores ali da casa vão escolher o representante da casa, né, que vai levar a visão, a opinião, a cobrança política para frente, certo? Então, escolhido o representante da casa, ele se reúne com os outros representantes ali do quarteirão, fazendo a escolha do representante do quarteirão. Por sua vez, os representantes escolhidos ali de cada quarteirão vão se reunir e escolher o representante do bairro. Os representantes do bairro vão se reunir e escolher o representante da cidade. Os representantes das cidades vão se reunir e escolher o representante do estado. O representante do estado, os representantes dos estados vão se reunir e escolher o representante nacional. Basicamente, a eleição se resumiria nisso. E com a tecnologia que temos hoje, esse tipo de eleição que vai ali desde o nível do quarteirão, certo? Do quarteirão ali do bairro até a nível nacional, esse nível de eleição se faria de uma maneira rápida e até simples, até fácil, porque dentro do próprio WhatsApp a gente encontra maneiras de fazer ali o grupo do bairro, o grupo da cidade, o grupo do estado, o grupo nacional, certo? Então, encontraríamos ferramentas, mecanismos para fazer esse tipo de eleição. Dentro de um sistema como esse, o cidadão teria mais participação na democracia, porque uma ideia e reclamação dele poderia caminhar dentro desses diversos núcleos ali, se necessário, né? Desde ali do núcleo do quarteirão onde ele mora, podendo chegar até o núcleo federal. Ele sempre teria acesso, sempre teria contato com um representante político, certo? Eleito ali. E num sistema como esse, a política se tornaria mais prática, porque como ela seria feita dentro de núcleos populares, né? Ela estaria mais a serviço do povo, ao invés dessa política especulativa, né, a serviço do mercado. Bom, basicamente a ideia é essa, certo? A gente aponta para uma ideia aí, toda ideia necessita ser desenvolvida, né? Mas primeiro a gente tem que, né, colocar a base dela. E a base é essa. Eu acho que seria um caminho aí interessante para melhorar a democracia. Valeu aí, pessoal. Até mais. Aqui quem fala é o Marcelo Rubens novamente, né? Comentando aí a sugestão dada pelo André. Eu pensei em algo parecido assim também do que o André falou, mas com relação ao poder legislativo. Com relação ao poder legislativo, eu creio que poderíamos ter uma representatividade maior se tivéssemos aí a questão do voto distrital. Até mesmo para vereador mesmo, né? Se você analisar aqui em Mogi Guaçu, que temos 11 vereadores, poderíamos dividir essas 11 cadeiras em 11 regiões da cidade.
Então você teria cada região ali escolhendo seu representante, seu vereador, né? Teríamos aí o voto distrital. E a mesma coisa para deputado estadual também, né? Dividido em regiões. Você tem, por exemplo, aí uma região, por exemplo, com 200 mil habitantes, teria ali a seu deputado estadual, né? Poderíamos ter, por exemplo, aqui a Baixa Mogiana, Mogi Guaçu, Mojimirim, Itapira, Estiva, toda essa região aqui, elegendo um deputado estadual. E você teria também o voto distrital para deputado federal, da mesma forma, tendo essa questão do voto distrital. Isso já é um tema da questão do voto distrital, é bastante discutido no Brasil, mas até agora nada andou ainda, mas se fala também muito no modelo alemão, né, que é o tal do voto distrital misto, né, que você teria parte dos representantes eleita por distrito e parte eleita pelo voto global, né, pelo voto como é hoje. Tem toda essa questão aí. Mas eu vejo isso também, essa questão, se aplicaria muito bem ao poder legislativo. Eu acho que já com relação ao executivo, eu vejo que seria uma eleição muito indireta, porque você teria os 27 governadores, por exemplo, escolhendo o presidente, né? Então eu acho que perde um pouco essa representatividade, fica uma coisa muito distante. Então, eu vejo que para o Poder Executivo, essa questão da maioria absoluta, você ter o voto ali direto, é mais interessante em relação ao Poder Executivo. Mas o Poder Legislativo se aplica muito bem essa questão. Temos aqui, por exemplo, a questão aqui, né, a nossa região, faz muito tempo a nossa região não tem um deputado, né, federal, né? Então, acaba que nós não temos representatividade e isso acaba sendo prejudicial para nossa região, porque dificulta a vinda de recursos e tudo mais. Então, você tendo alguém ali mais próximo para poder reivindicar e tudo mais, seria algo interessante. E até pensando mais no futuro mesmo, né, com a popularização da internet e tudo mais, você ter aí um poder legislativo, até você ter aí um modelo, vamos dizer assim, um modelo inglês mais modernizado, que o modelo inglês você tem a Câmara lá, né, dos deputados, né, dos lords ali, e a Câmara dos Comuns, que é o representante do povo, né? Você poderia ter esse modelo legislativo aí de a Câmara com os deputados, né, os representantes ali legais, né, eleitos pelo povo, e você teria ali uma outra força representativa que seria o próprio cidadão, né? Você ter o próprio cidadão ali, talvez se cadastrando pela internet ali e poder, vamos dizer assim, se o cidadão quiser participar de alguma votação ou quiser sugerir algum tema, alguma coisa assim, você ter essa câmara virtual, vamos dizer assim, né? Onde as pessoas, as próprias pessoas, mesmo o cidadão ali, que quiser ter essa participação mais direta na política, poder ir ali apresentar seus projetos e fazer votação, se concorda ou não com tudo isso.